Bom, gente, eu resolvi fazer um vídeo complementar aqui sobre as partes, o restante da parte, né, do ventilador de teto, e resolvi explicar com interruptor paralelo, three-way. Fiz um desenho aqui. Isso aqui seria o interruptor paralelo a instalar em algum ponto lá do cômodo, né? No primeiro vídeo eu falei que esse cabo que sobrou aqui é usado para three-way desse interruptor aqui. Aí o vermelho e o azul, vermelho seria a fase e o azul seria o interruptor retorno, o retorno para a lâmpada, né? Aquela hora, lá no primeiro vídeo. Aí vamos explicar a outra parte. Aqui você puxa um neutro indo, derivando um neutro vai para a lâmpada que fica junto com o ventilador, e o outro neutro, azul claro, tá, gente? Neutro é azul claro, vai para o ventilador de teto. Voltando aqui para a chave do ventilador, os dois fios brancos faz a função ventilador e exaustor, ou ventilador ou exaustor, né? Dependendo da mudança aqui dos pontos aqui. Aí, controle de velocidade, já falei no outro vídeo, né? Controle de velocidade. Aqui, ó, os fios, os cabos brancos, os dois cabos brancos, vem aqui e vai para junto, ligado no ventilador de teto. Aí não se preocupe não, no ventilador o fabricante sempre deixa um rabicho da mesma cor aqui, branca, né, para você alimentar o ventilador, e deixa também um rabicho pro neutro e pro retorno da lâmpada, e pro neutro do ventilador também. O que eu queria acrescentar aqui nós falamos no three-way, né, interruptor paralelo, no início do vídeo. Como vocês fariam? Você pega este interruptor aqui, você pega a fase, entra no meio, a fase, né, você pega lá da rede e entra aqui no meio, né? Inclusive alimenta o interruptor e o ventilador também. É como se fosse aí é o comum, a fase é o comum entre os dois. O retorno, para você fazer o three-way, você pega esses dois retornos aqui, ó. Esse que tá de sobra, aí esse retorno, o outro retorno, em vez de ir para a lâmpada, vai você liga aqui no three-way. Como? Você pega esses dois retornos aqui, faz uma emenda nele, os dois. Aí pega esses dois fios e conecta nos extremos aqui no three-way, em um outro ponto do cômodo da sala ou de um quarto, para iluminação, né? Falando de iluminação, repetindo, esses dois fios vão ser ligados aqui. Não tem ordem certa não, desde que seja nos extremos. Aí aqui não tem ordem certa não, ok, gente? Não precisa se preocupar com a ordem aqui não. No meio aqui, você pega um terceiro retorno saindo do interruptor three-way do outro ponto, né, instalado, e leva até na lâmpada que fica junto com o ventilador de teto. Entenderam?
vocês vão pegar lá no three-way, lá instalado bonitinho, você vai ligar o terceiro ponto do meio, no meio, né? O terceiro retorno, quer dizer, o terceiro fio retorno, e leva até na lâmpada do ventilador de teto, certo? Ou seja, aqui seria, imagina aqui, ó, o fio azul e o fio cinza, os dois retornos. Aí você pega aqui, ó, você pega aqui os dois aqui, ó, vai seguindo, ó, segue. Aí ligou nos extremos aqui do three-way, lá atrás do three-way, do outro ponto, o outro three-way. Aí do meio você leva na lâmpada do ventilador de teto. Ou seja, ficaria um three-way de um lado, né, o interruptor paralelo de um lado e o interruptor paralelo de outro lado. Ou seja, dois interruptores paralelos. Dois interruptores paralelos. E esses dois fios do ventilador e exaustor, os dois fios brancos, aí você já vai direto com fio, você liga com os outros dois fios brancos, o jumper, dois rabichos que o fabricante disponibiliza. Você emenda esses dois fios brancos com os dois fios brancos aqui do ventilador de teto. O fio azul você emenda no neutro. Aí, e o outro fio azul você enfia, e o outro fio azul se conecta no neutro também. Aí fica um neutro para a lâmpada, um neutro para o ventilador e os dois fios brancos para o ventilador de teto. Se você quiser trabalhar com three-way, o fio azul escuro, mas o fio cinza vem para cá. Aí aqui você improvisa um terceiro fio, aí pode ser um fio seguindo, vamos trabalhar de acordo com a norma, aí aqui já pode ser um fio preto ou um fio amarelo, né? Um cabo amarelo ou preto, aí você alimenta a lâmpada do ventilador. Capacitor nós já falamos no outro vídeo. Sistema de controle de velocidade, resistor 470k ohm, já falei um pouquinho sobre a função desses resistores 470k ohms. Chave de controle de velocidade, o que é 1,5, o que é 2,5 aqui, no outro vídeo. Vermelho com preto é 1,5 microfarad. Aí você muda a chave, aí comuta a chave pro vermelho e verde na velocidade média. Aí fica 2,5 microfarad. Vermelho com fio preto é 1,5 microfarad, que é a velocidade baixa. E a velocidade alta você comuta a chave, aí junta esses dois fios, une esses dois fios aqui, o preto e o verde, de um lado, e o fio vermelho fica isolado do outro lado. Aí o capacitor vira 4 microfarad, deixando o motor a trabalhar numa maior rotação. Resistores estão em paralelo, né, com o capacitor, para ajudar no controle de velocidade. Falei um pouco sobre isso no primeiro vídeo. É isso, cara.
A fase não tem segredo, né? A fase pega lá da rede e entra aqui, né? No interruptor e no ventilador. Aí é o comum entre eles. Esse outro fio vermelho não é fase não, esse outro fio vermelho é do capacitor. Capacitor 400 volts. Tem que ser um capacitor com a tensão. Acho que eu não falei no outro vídeo não, mas é bom falar aqui. O capacitor, ele tem que ser de 250 volts para cima se a rede for 127. Se a rede for 220, ele tem que ser 380 volts para cima. Como só tinha esse capacitor no mercado, e a minha tensão aqui é 127, né, considerando fase neutro, aí teve que pôr um de 440 mesmo volts, porque o motor junto com o enrolamento auxiliar, ele atua como um dobrador de tensão, ou seja, de 127, que é o caso aqui, a tensão de 127, aí quando você medir o valor de tensão aqui, aí chega na casa de 200 volts, 220 volts, por aí. Então por isso sempre tem que ser a tensão 2 vezes acima da rede. Certinho? Deixa eu ver o que falta aqui. É isso aí, pessoal.